Na sessão da última quinta-feira, dia 25, os parlamentares deliberaram 9 itens no grande expediente. Foram 8 requerimentos e um projeto de decreto legislativo. O projeto concede o título de cidadão guarulhense ao comandante da Base Aérea de São Paulo, o coronel aviador Reginaldo Pontiroli. Durante a sessão, os vereadores abordaram problemas relativos à iluminação pública na cidade. Ontem nós fomos surpreendidos com a reportagem da SPTV, aonde mostrou mais de 12 mil postes de iluminação estão às escuras. Então essa é uma preocupação muito grande para todos nós, porque nós temos que zelar por essa cidade. Sabemos que essa preocupação tem sido todos os munícipes, porque nós, moradores aqui, nós pagamos, né, a COSIP pela iluminação, e esse benefício que deve ter na cidade, ele está deficiente. Qualquer morador que passe aqui na Dutra, olhando para Guarulhos, percebe-se a escuridão dessa cidade. Então nós precisamos tomar providências para que essa situação não permaneça, não continue, né? Precisamos melhorar essa situação. Mais uma vez, vereador De Agostinho, nossa cidade aparece, vereador Edmilson, no SPTV falando da escuridão que se encontra a nossa cidade. Nós temos usado várias vezes essa tribuna para trazermos, Elza, este assunto, até porque na nossa cidade, como foi dito ontem na matéria, a taxa continua sendo cobrada. O serviço não está sendo entregue, mas a taxa, a arrecadação, cada munícipe continua pagando. E nós ingressamos ali no Ministério Público pedindo a suspensão desta taxa, até que realmente, vereador Elmer, a iluminação pública possa realmente, né, ser melhorada na nossa cidade, onde realmente o munícipe possa andar à noite na sua cidade, nas ruas do seu bairro e realmente ter aquela iluminação, vereador pastor João Barbosa, porque é um absurdo. Os 34 vereadores desta casa são cobrados todos os dias nos nossos escritórios, nos nossos gabinetes, munícipes entregando, e cada vereador aqui faz ofício, manda para frente, mas infelizmente não somos atendidos, e isso é realmente lamentável. Iluminação essa que também está sob júdice. E por que está sob júdice? Porque os procuradores do município, que têm que orientar o executivo com relação à elaboração do edital e tudo mais, não tiveram a devida cautela, e a segunda empresa está questionando. E com isso, mais uma vez, quem está a perder com isso é a cidade. Outro assunto levantado foi a possível retirada de 530 famílias de um terreno no Recreio São Jorge. Eu fui procurado semana passada por alguns moradores lá da região do Recreio São Jorge. E moradores de várias ruas ali da região, apavorados ali, que estavam ali num processo, não é nem de reintegração de poste, que eu falei para eles que eu não sabia que tinha reintegração de poste naquela região, não tinha esse conhecimento, e na verdade eles estavam preocupados que teriam que sair das suas casas. Desde 2009, o Ministério Público tem uma determinação para que tire aquele pessoal dali, que é uma área de APP, uma área de risco. Então o pessoal teria que sair, e a prefeitura está vendo alguns empreendimentos na região dos Pimentas para que essas pessoas possam ir para lá. Então já está feito mais ou menos o acordo com esse pessoal. Mas tem muita gente ali que ainda não sabe o que está acontecendo, não sabe do acordo. A própria prefeitura colocou o pessoal ali, em 2011 já tinha um pessoal ali para poder levar informações, colocou o pessoal de plantão ali também na região ali, em 2012, 2013, o pessoal ficou de plantão ali na região, pessoal da prefeitura, para orientá-los. E muita gente não sabia o que estava acontecendo, e a prefeitura já
está conversando com eles, os que não sabem estão indo até a Secretaria de Habitação e estão resolvendo. E se Deus quiser, o mais rápido possível, esse pessoal, eles estarão indo para um empreendimento ali na região dos Pimentas. Então, não é desapropriação naquela região, não é reintegração de postos, não é nada. Apenas uma determinação do Ministério Público para que esse pessoal seja removido dali para uma outra área, um novo empreendimento, exatamente pela situação deles, numa área de risco, numa área de preservação ambiental. Então, por esse motivo. Então, conversando com o pessoal, tivemos na Secretaria de Habitação para poder prestar esclarecimento para esse pessoal, para que eles não fiquem aí nesse desespero. O Dia do Soldado foi celebrado por alguns parlamentares. E hoje não poderia deixar de fazer uma homenagem aos soldados, à Polícia Militar, ao Exército, à Aeronáutica, à Guarda Civil Metropolitana, que são os heróis que cuidam da nossa segurança, que cuidam para a gente dormir sossegado em casa, nas ruas, muitas vezes injustiçados, enfrentam aí o crime organizado, então não podia deixar de fazer homenagem. Neste momento, o vereador Geraldo Celestino, como também já parabenizou o Dia do Soldado, também quero parabenizar a todos, que Deus abençoe, das Forças Armadas, das Polícias Militares de todo o nosso país, da Guarda Municipal, que Deus abençoe a cada um, que realmente possam continuar desenvolvendo o seu papel, que não é fácil, vereador Heleno, que a gente sabe que hoje, do jeito que está a violência, a falta de lei, porque se a lei fosse cumprida, com certeza estaríamos melhor, mas vamos continuar tendo fé que um dia isso vai mudar. A proibição de usar o espaço Casa do Capote para que produtores culturais transmitissem uma mostra de cinema foi um dos temas abordados durante o pequeno expediente. Eles se reuniram na casa do professor Gilmar, que fica aqui no bairro do Macedo, para fazer uma mostra do filme livre de produções que eles consideram importantes. Surpreendidos foram por 2 funcionários do SDU, 3 viaturas e todo um aparato para impedir que a atividade acontecesse, sob o pretexto de que o local não tinha autorização para o funcionamento. Foi feito um auto, uma notificação seguida de um auto de multa, onde multaram o professor Gilmar, com a alegação de que, segundo o corpo do auto, diz que não se tem a licença de funcionamento. Trata-se de uma residência que acolhe diversos produtores culturais da cidade, trata-se de um espaço chamado Espaço Casa do Capote, porque fica aqui na Rua do Capote, aqui próximo do Clube do Macedo, e foram impedidos de realizar sua atividade. Impedidos com a argumentação escrita e assinada pelo agente público, pelo agente de fiscalização que lá esteve, questionando a falta dessa documentação. Mas trata-se de uma residência. Mesmo assim, argumentou que em outras atividades, as atividades tinham som alto, que não era o caso dessa. Se argumentou que atividades eram feitas lá e que não poderiam ter sido feitas, sem em nenhum momento utilizar o que diz a lei e o que diz, sobretudo, a Constituição, do ponto de vista da liberdade de manifestação cultural, da liberdade de criação cultural, da liberdade das pessoas se reunirem. Então eu gostaria aqui de deixar claro que esse evento, que chamou-se Cineclube Incinerante, são de pessoas que produzem cultura na cidade, não podem ser tratados da forma que foram tratados, não podem ser impedidos de se reunir. Existiam por volta de 15 pessoas, não se tratava de uma multidão que estava atrapalhando o sossego de ninguém, e mesmo se assim o fosse, a legislação que está sendo utilizada para penalizar aquele local e seu proprietário é uma legislação autoritária, é uma legislação que não cabe mais nos tempos de democracia que nós vivemos hoje. Então quero prestar minha solidariedade, mas mais que a solidariedade, estamos entrando hoje à tarde com um pedido com urgência para que a Prefeitura nos esclareça sobre quais os motivos que levaram a essa interdição de uma atividade cultural, porque se a coisa pegar, daqui a pouco nós vamos estar impedidos de fazer qualquer tipo de manifestação e não podemos concordar com isso. Na Tribuna Livre, o orador Nelson Roberto Zanotto apontou os problemas de conservação de ginásios de esporte guarulhenses.
com o ginásio de esporte João do Pulo, parado por uma obra interminável há quase 3 anos. Os problemas referentes ao ginásio Pascoal Tomeu, que já passa de 1 ano e meio que está interditado por falta do AVCB. Eu estive em conversa com o comandante lá, ele me informou que é muito pouca coisa para estar parado aquele monumento. Os problemas também que nós temos com o ginásio de esporte Fioravante Ervolino, que, segundo informações, não sei se é verídico ou não, o vereador Edmilson pode nos relatar depois, numa ação do nobre vereador, foi concedido a um motoclube. Ainda nós temos o ginásio, o Arnaldo José Celeste, que a gente conhecemos por Ponte Grande, que está com problemas intermináveis há anos na calha, e quando chove inunda. É o único ginásio que nós temos hoje. E inunda a quadra, inunda os vestiários, inunda tudo lá. Agora fizeram uma gambiarra lá, inventaram uns tubos lá para sair a água pelo ralo dos vestiários. Em vez de arrumar a calha, vai fazer uma gambiarra. Interditado também está o estádio Oswaldo de Carlos, que já deveria ter sido interditado há muito tempo, que está em péssimas condições. Só foi interditado por ocasião que um atleta sofreu uma fratura grave. E nesse dia 18 de fevereiro que nós estivemos aqui, nós fizemos a denúncia da situação do estádio. E teve que um atleta se ferir gravemente, uma fratura feia, ficou internado vários dias, e aí resolveram interditar o espaço. É uma pena que tem que acontecer coisas drásticas para que as coisas aconteçam. Temos lá na Tranquilidade o estádio Antônio Soares de Oliveira, conhecido Campo do Flamengo. Foi construída uma arquibancada que não foi aprovada pela Federação Paulista e não podemos usar. O que eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, assim como é a função ao qual vocês foram eleitos, que nos ajudem fiscalizando, visitando esses espaços. Não só neste ano que é ano de eleição, 2 minutinhos, por favor, presidente. Não só neste ano que é eleição, mas em todos os anos, que estão em péssimas condições, e cobrar do Executivo o que precisa ser cobrado. Já o orador Walter Casale discursou sobre política. A minha fala é sobre metamorfose política. Metamorfose significa mudança. É a transformação de um ser em outro. Talvez igualmente na política, onde alguns inicia-se com um ovo, alimenta da necessidade do povo, aumenta-se de soberbas e posteriormente forma um casulo. Essa transformação resulta em uma espécie de borboleta e sai voando pelos espaços que lhe convém. Essa metáfora se assemelha aos políticos que abandonam seus fiéis eleitores, onde após os seus voos retornam 4 anos depois em busca de uma nova gestão. Uma eleição não termina após ser eleitos ou reeleitos. Todo o período de seus mandatos deverão ser considerado a cada dia uma nova eleição. O assunto central abordado no grande expediente foi a inconstitucionalidade da lei municipal que incorpora gratificação ao salário dos procuradores do município. Essa ação que tem como autor o Procurador-Geral de Justiça do Estado, publicada no último dia 22 agora, declarou inconstitucional a lei de 2011, que é a lei 6896, e também inconstitucional por arrastamento a lei municipal 7481 de 23 de junho de 2016. Então eu gostaria aqui de primeiro chamar a atenção que nós precisamos debater melhor esses assuntos, que era o que eu pedi à época, para que a gente não incorresse nesse tipo de erro, que cria uma situação que já estava anteriormente desenhada, que teríamos problemas, mas mesmo assim, acho que muito
tendo em vista aqui a presença dos procuradores, se votar meio que de qualquer jeito. Então está aqui, hoje o resultado é tornar as duas leis inconstitucionais. Mais do que isso, no corpo aqui do acórdão também coloca essa questão, inclusive de fraude processual, de uma tentativa de se burlar através da criação de leis sobre leis, que chegou a esta situação aqui. Então eu gostaria aqui de me posicionar que havia demarcado aqui o meu voto. Mais do que demarcar o voto, tinha conversado com alguns colegas de que eu achava que nós deveríamos estudar melhor a matéria do que votar da forma que nós votamos. Não tenho absolutamente nada contra o trabalho dos procuradores, exercem um trabalho fundamental para o nosso município, porém, acho que a proposta de lei que tramitou nessa casa tinha razões para um debate muito maior. Eu fui um dos vereadores que muito questionei quando chegou nessa casa, vamos dizer assim, pela terceira oportunidade, projeto de lei da autoria do Executivo, por si só querendo incorporar as gratificações criadas por uma lei ainda de 2011 para os atuais procuradores do município. Para quem não sabe, hoje em torno de 80 procuradores que defendem o interesse do município. A questão é muito, de certa forma, polêmica, porque o salário hoje de um determinado procurador gira em média aqui na cidade no valor de R$5.000. Esse valor sabemos que é muito baixo, não reflete a média de mercado desta profissão. Sabemos que cidade como Campinas, Ribeirão Preto, até mesmo a capital, o valor médio de um salário de um procurador não é o que hoje se pratica na cidade de Guarulhos. E isso ainda lá em 2011, procuraram criar uma forma de adequar a situação, mas não de forma direta. A atual gestão, que naquela época já era o nosso prefeito Sebastião Almeida, através da Secretaria de Governo, acharam uma forma de criar a dita gratificação por assiduidade e zelo. Ora, a gente sabe que as carreiras jurídicas, como outras, elas já exigem, de certa forma, o zelo e não menos também a assiduidade. Mas preferiu-se arriscar, como muito vem ocorrendo na administração pública com relação aos direitos de todos os servidores do município. Este não é o único caso que vai ter essa gratificação questionada. Sei que outras questões judiciais virão com relação às gratificações. Aí, para buscarem uma solução, encaminhas para esta casa a criação de uma lei regularizando eventual queda da então gratificação, eventual queda. Pois bem, o município tem hoje em torno de 80 procuradores. O texto da legislação que foi encaminhado para essa casa era muito nítido que poderia cair. Era muito nítido. Como muito bem disse o vereador Edmilson, foi por arrastamento. O que significa? Eu estou incorporando algo de uma lei que foi julgada ilegal, então eu não posso incorporar. O que o prefeito deveria ter feito? Uma reforma administrativa adequando os salários deles sem fazer referência a nada do passado.